Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Mais um dia, né? Deus tem sido tão bom para nós. Graças a Deus por isso. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e continuar aqui nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Deus, por essa semana que já estamos aí entrando quase no finalzinho, Jesus, dela. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço porque o Senhor tem sido muito bom para nós, cuidado de nós nos mínimos detalhes, Pai. Temos sentido a tua mão poderosa, cuidando da nossa casa, da nossa família, das pessoas que nós amamos, dos nossos negócios, da nossa vida como um todo, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, fica aqui comigo nesse momento, me ajuda aqui na leitura, me ajuda, Senhor, a entender o que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o Senhor seja o meu ensinador, seja o meu discipulador nesse momento, seja aquele que faz com que a tua palavra crie raízes no meu coração. É isso que nós te pedimos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Mais um dia, né? Glória a Deus. Semana 1, dia 5. Nós iniciamos ontem, né, o livro de Jó. E hoje a gente vai dar continuidade, então, aí dentro do livro de Jó. Hoje a gente vai ler do capítulo 6 ao capítulo 9 de Jó. Então, você que está aí acompanhando a gente na leitura, né? Bora lá, capítulo 6, do 6 até o 9. Capítulo 6, versículo 1. Diz assim: Então Jó respondeu ao seu amigo Elifaz: Ah, se alguém pudesse pesar a minha aflição e o meu sofrimento, e pôr numa balança a minha desgraça, você veria que a minha dor é mais pesada do que toda a areia do mar. Por isso falei com tanta impetuosidade. O Todo-Poderoso me castigou com as suas flechas, e o meu espírito está envenenado por causa delas. Deus me castigou com toda espécie de sofrimento e dor. Pense bem, por acaso o jumento selvagem zurra quando tem capim? E o boi muge se tiver seu pasto? Por acaso se come sem sal uma comida que não tem gosto? E a clara do ovo tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso, que essa comida me causa repugnância. Quem dera Deus ouvisse o meu pedido e atendesse ao meu desejo. Quem dera que ele me esmagasse e com a sua mão me eliminasse. Assim mesmo, sofrendo e morrendo, eu ainda teria um consolo. Estou inocente em meio à dor implacável, diante do santo Deus, pois não nego a sua palavra. Que esperança posso ter se já não tenho mais forças para continuar vivendo? Por que demoras tanto se o meu fim é certo? Será que Deus pensa que sou feito de pedra ou de bronze, que não sinto dor? Não, eu morrerei sem receber ajuda, e não há ninguém que me ajude neste sofrimento. O amigo deve mostrar compreensão e ajuda na hora da dificuldade, mas vocês estão me tratando como se eu estivesse abandonado, como se eu tivesse abandonado o temor do Todo-Poderoso. Vocês que são como irmãos para mim, acabaram me tratando falsamente. Vocês são como os riachos que correm montanha abaixo até o fundo dos vales. Quando a neve e o gelo do inverno derretem, eles correm cheios e rápidos. Mas quando vem o calor, eles param de fluir. E no verão, eles desaparecem dos seus leitos. As caravanas saem da sua rota, sobem para lugares desertos e acabam morrendo ali. As caravanas de mercadores vindas de Temá procuram esses riachos. Cheios de esperança, olham os mercadores de Sabá. Ficam tristes porque estavam confiantes, acabam ficando decepcionados, pois não encontram água para beber. Vocês são como esses riachos para mim. Eu esperava encontrar ajuda, mas vocês se afastaram, espantados com a minha desgraça. Por acaso eu pedi alguma coisa de vocês, ou que me dessem algum presente? Por acaso pedi que me livrassem do inimigo? Ou que me livrassem das mãos de quem me oprime? Tudo o que eu quero é uma explicação para todo esse sofrimento. Eu me calarei se alguém me mostrar os erros que cometi. Quão dolorosas são as palavras honestas, mas o que prova a acusação de vocês? Por acaso vocês pretendem corrigir o que digo?
querem tratar as palavras de um homem desesperado como se elas fossem como vento? Vocês seriam capazes de vender um órfão como escravo ou de trair o melhor amigo por um punhado de dinheiro? Olhem para mim, por favor. Eu não seria capaz de mentir para vocês, meus amigos. Não me considerem culpado tão depressa. Julguem o meu caso mais uma vez e sejam bem sinceros. Vocês verão que não mereço esse sofrimento. Ou vocês pensam que sou mentiroso? Será que não sei mais discernir o que é certo e o que é errado e admitir o meu erro se tivesse cometido algum pecado? Capítulo 6, né? Jó está então dando uma resposta ao amigo Elifaz, que no capítulo 5 fala algumas coisas para Jó que o deixam triste, chateado, né, pensativo, e ele mesmo busca dentro dele essa possibilidade, né, de estar realmente em pecado, que é o que ele faz, levanta ali no capítulo 5. Eles acham que toda essa desgraça, todo esse sofrimento que Jó está passando nesse momento tem a ver com pecado, tem a ver com algo de errado que ele cometeu diante de Deus. E Deus o está castigando. Percebem que quando a gente olha essa história de fora, quando a gente olha essa história como se a gente estivesse no alto, né, como se a gente estivesse assistindo um filme, a gente sabe muito bem o que está acontecendo. A gente sabe muito bem o que foi que aconteceu com Jó. A gente sabe o que foi que Satanás acusou Jó, né? O que foi que Satanás falou diante de Deus para que Jó tivesse passando por tudo isso. E não é bom ter visto a conversa de Deus com o diabo, né? Com Satanás no início do livro. É bom ter visto isso porque a gente lê os textos como alguém que está julgando uma conversa que não tem procedência. Os amigos de Jó e o próprio Jó, eles vão falar coisas dentro desses capítulos que a gente vai ler daqui para frente, que a gente vai dizer como vocês são insensatos, como vocês são rápidos em julgar, né, o sofrimento alheio, como vocês são rápidos em dizer o que vocês acham que está acontecendo. E é assim que geralmente a gente faz também, gente. A nossa boca, a nossa língua, ela é rápida para julgar o próximo. A nossa boca, ela é rápida para trazer solução para os problemas dos outros. A nossa boca é rápida para dizer o que é certo, o que é errado na nossa concepção. A nossa boca, ela é muito rápida para dizer que há algo de errado na vida do nosso irmão. Há algo de errado na vida dele se ele está passando por alguma dificuldade. Eu tenho aprendido já há algum tempo, através dessas leituras, que a gente precisa repensar algumas formas de julgamento que a gente faz. A gente precisa, inclusive, parar de julgar achando que se nós estamos passando algo ruim é porque nós pecamos. Se nós estamos passando algo ruim é porque nós estamos errando em algum lugar. E quando o contrário acontece, quando nós estamos prosperando, quando nós estamos passando por um momento de extrema alegria, quando tudo vai bem na nossa vida, ou na nossa casa, ou na nossa família, é porque Deus está conosco. E eu quero te dizer, meu irmão, que segundo a palavra, isso não é uma verdade. Nem sempre um lugar de plena alegria ou de plena harmonia visível quer dizer que Deus está, porque nós vamos ver vários momentos dentro da palavra de Deus em que as pessoas estavam comendo, bebendo, farreando, se alegrando, tendo muita prosperidade financeira, e elas acabaram sendo julgadas pelo próprio Deus no final, e o final delas é castigo eterno, é inferno, não havia Deus naquilo. E nós vamos ver histórias como a de Jó, como de outros homens e mulheres dentro da palavra de Deus que estavam passando por situações extremamente difíceis, por tempestades terríveis na sua vida, e Deus estava no meio dessa tempestade, dessa dificuldade, dessa doença, dessa enfermidade. Então, colocar no nosso padrão humano ou na nossa balança de visão o que é que a gente acha que é de Deus e o que não é de Deus é muito perigoso, porque nós podemos estar usando uma palavra muito rápida para julgar.
Então é isso que ele está fazendo aqui, que Jó está pedindo para ele repensar o que ele está falando, porque Jó não encontra pecado nele, Jó não encontra culpa para essa tragédia que se abateu na sua casa, na sua vida, com a sua saúde. Amém? Então vamos pensar e pedir ao Espírito Santo que realmente nos ajude, né, cada dia mais a não julgar tão rápido as situações, mas esperar que o Senhor traga, então, a resposta final a respeito das situações. Capítulo 7. O trabalho do homem da terra é pesado. Os seus dias são como de um assalariado, como o escravo espera ansiosamente pela sombra de uma árvore, ou como o assalariado espera ansioso pelo pagamento. Assim, mês após mês, tenho tido ilusões e longas noites cheias de dor e aflição. Quando vou me deitar, penso, quem dera já fosse manhã. A noite se arrasta e eu me viro de um lado para o outro na cama sem poder dormir. Minha pele está coberta de vermes e de uma casca escura. Feridas antigas voltam a se abrir e ficam cheias de pus. Meus dias correm mais depressa do que a lançadeira de um tecelão e são vazios e sem esperança. Lembre, ó Deus, que a minha vida é breve como um sopro e eu nunca mais voltarei a ver a felicidade. Em breve meus amigos não me verão mais, vão olhar para mim, mas não me verão mais no reino dos vivos. Como a neblina que desaparece, como o calor, assim os que vão para o reino dos mortos não voltam mais a este mundo. Deixam para trás sua família e a casa onde viviam. Ninguém mais se lembra deles. Por tudo isso, não posso ficar calado. Falarei da tristeza do meu coração e pela aflição da minha alma me lamentarei. Por acaso sou eu o mar ou um monstro furioso para que o Senhor me vigie sem parar? Quando penso que na cama encontrarei descanso e que o sono aliviará minha dor, o Senhor me assusta com pesadelos e me aterroriza com visões. Eu prefiro morrer estrangulado a viver sofrendo desse jeito. Já estou cansado da minha vida. Meus dias não têm significado. Deixe-me ficar só, ao menos nesses últimos dias de vida. Afinal de contas, quem é o homem para que o Senhor se interesse tanto por ele e vigie cada um dos seus passos? Por que o Senhor nos vigia todos os dias e coloca o homem à prova a cada novo dia? Até quando vai me vigiar? Quando me dará tempo para fazer as coisas simples da vida sem ser vigiado? Será que o meu pecado incomoda tanto, ó Senhor, que vigia a humanidade? Por que me escolheu como alvo das suas flechas? Por que fez da minha vida um fardo tão pesado? Por que não perdoa o meu pecado e não tira das minhas costas o peso da minha desobediência? Em breve eu me deitarei para dormir o sono eterno. O Senhor me procurará entre os vivos, mas não me encontrará. Jó está pedindo, gente, literalmente, para que o Senhor olhe para ele e acabe com tudo isso, né? É a oração da aflição, é a oração da dor, é a oração do dia mau, é a oração do dia que está difícil, é a oração do dia que está escuro, é a oração do dia que parece que não acaba mais. Quem de nós aqui, acredito eu, que já não tenha passado por dias como esse, em que você realmente revira na cama sem achar o sono, chora incessantemente sem achar o significado para tudo aquilo que está passando, pede muitas vezes que o Senhor o recolha, que o Senhor o leve, que acabe com toda essa dor. Gente, se existe algo extremamente complicado, é uma alma dolorida, é uma alma sem aquietação. Por que a Bíblia fala sobre a alma, né, e não sobre o espírito? Porque a alma é onde reside os nossos sentimentos, as nossas emoções. Quando nós sofremos uma desilusão, é a nossa alma que está sofrendo. Quando nós temos uma traição, é a nossa alma quem está sofrendo. Quando nós temos uma doença terrível que pode nos levar à morte, é a nossa alma que fica temerosa, com medo, assustada. Quando nós perdemos alguém que amamos muito, essa dor da ausência, do sofrimento, da saudade, é a nossa alma quem está sofrendo.
O nosso espírito, queridos, está sempre pronto a receber o consolo do Senhor, a receber a voz do Senhor, mas a nossa alma, os nossos sentimentos, eles são realmente abatidos por tudo isso. E nós precisamos então entregar sempre toda essa dor, todo esse sentimento, toda essa alma abatida ao Senhor, né? Davi vai falar esse salmo, a gente qualquer hora dessa vai estar lendo ele e a gente vai estar orando ele também, né? Porque está abatida, ó minha alma, né? Porque te retorces dentro de mim. Espera em Deus, né? Esse texto de Salmos é maravilhoso. Uma hora a gente vai estar orando ele e intercedendo pela nossa vida com isso também, porque é esse momento em que a alma está extremamente abatida que nós precisamos olhar para o Senhor e dizer isso, que a nossa alma precisa ser acalentada, né? Precisa ser guardada pelo Senhor. Então, o capítulo 7 ele está falando sobre isso. Ele pede para que Deus acabe com todo esse sofrimento, para que Deus olhe por ele. Capítulo 8. Agora é o outro amigo. Então, Bildade de Suá respondeu: até quando você vai continuar falando desse jeito, soprando palavras furiosas como um vento forte? Perdão, é uma pergunta. Até quando você vai continuar falando desse jeito, soprando palavras furiosas como um vento forte? Você acha que Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso seria capaz de cometer uma injustiça e torcer o que é certo? Quando seus filhos pecaram contra ele, sofrerão as consequências de seu pecado. Mas agora, se você procurar Deus e implorar ao Todo-Poderoso, se você for sincero e puro, ele não demorará em ajudá-lo e o restabelecerá no lugar justo e feliz. E você verá que o que tinha antes era pouco, comparado com o que Deus lhe dará. Lembre-se do que aconteceu no passado, às gerações anteriores, aos seus antigos parentes, pois nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra passam como uma sombra. Por isso, aprenda com os homens do passado. Eles lhe ensinarão com sabedoria estas grandes verdades. Da sua experiência, eles dirão: será que as varas podem crescer fora do brejo? Ou o junco viver sem água? Ainda verdes, antes de serem colhidos, secam-se, antes mesmo que as ervas. Assim acontece com todo aquele que se esquece de Deus. Assim a esperança do ímpio desaparece. O homem sem Deus não tem segurança. Sua vida se sustenta numa teia de aranha, muito frágil. Ele procura se apoiar em sua teia, mas ela cede. Agarra-se a ela, mas ela não suporta. No começo de sua vida, ele é como uma planta nova bem regada ao brilho do sol, espalhando-se pelo jardim. Suas raízes se espalham por toda parte, entre os montões de pedras, e se agarram às rochas, mas quando é arrancada, ninguém sente a sua falta. Esse é o resultado da sua vida, e surgem outras plantas para tomar o seu lugar. Uma coisa é certa: Deus não abandonará o homem justo e sincero, da mesma maneira que nunca ajudará o pecador rebelde. Ele ainda encherá sua vida de risos e colocará exclamações alegres nos seus lábios. Seus inimigos serão envergonhados e os perversos serão destruídos. Então, capítulo 8, quem começa a falar é o outro amigo chamado Bildade, da cidade de Suá. E Bildade, ele é até um pouco poético, né, na sua maneira de falar aqui com Jó. Ele está falando que Deus não pode ser injusto. O caráter de Deus não admite a injustiça. Deus jamais vai torcer. O que é torcer? É fazer algo contrário, é fazer algo que é certo virar errado, é algo que está no caminho certo se tornar um caminho errado. Deus jamais vai ter uma atitude contrária à sua própria palavra. Então, ele está dizendo que aquele que é justo, que é temente a Deus, ele vai ser socorrido pelo Senhor no tempo oportuno. Deus virá. E essa é a certeza que todos nós temos, essa é a certeza que nós devemos ter todos os dias. O Senhor virá,
Ele virá em nosso favor, Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio à doença, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à fome, mesmo em meio a qualquer circunstância que eu e você venhamos passar, que a nossa vida esteja alicerçada nessa palavra. O Senhor virá no auxílio do justo. O Senhor virá salvar a nossa vida, né? Então, mesmo que o mundo esteja num verdadeiro caos, o Senhor virá. E aí, Bildade está dizendo isso a Jó, que Jó fique tranquilo, porque o justo vai ser recompensado e o ímpio vai ser castigado, se assim é o que estiver acontecendo. A palavra de Deus é justa e ele diz: os antepassados já diziam isso. Eu acredito que os homens, os parentes, os antepassados de Jó e de muitos homens que a Bíblia nem relata sobre eles, que são anteriores, né, a Jó, e pessoas que viveram no meio dessa história toda, elas com certeza tinham ouvido falar de um Deus que criou os céus e a terra, de um Deus que havia se entristecido porque o homem havia pecado, mas existiam muitos homens que eram tementes a Deus e que Deus podia então continuar contando com eles, né? E Jó era um homem desses, que estava em meio talvez a tanto pecado já em sua época, mas era um homem íntegro e bom porque Deus deu testemunho dele. Capítulo 9 é o nosso último capítulo de hoje. Vocês percebem que tem hora que é tão fácil, né? Tão rápida a leitura que a gente nem percebe. Capítulo 9, vamos lá? Diz assim: então Jó respondeu: eu sei disso muito bem, não é novidade. Mas pode um mortal ser considerado justo diante de Deus? Se Deus quisesse pedir contas ao homem, seria possível responder sequer uma das 1000 perguntas que ele fizesse? Deus é muito sábio e poderoso. Quem pode desafiá-lo e sair vencedor? Na sua ira, ele é capaz de mover e destruir montanhas tão depressa que nem se pode ver. Ele pode sacudir os alicerces da terra e tirá-la do seu lugar. Se ele mandar que o sol não nasça, ele não nascerá. Ele pode apagar o brilho das estrelas. Sozinho, ele formou os céus. Ele anda sobre as grandes ondas do mar. Ele criou as grandes estrelas e os grupos de estrelas, como a Ursa Maior, o Órion, as Pleiades e as constelações que brilham nos céus do sul. Ele realiza grandes milagres, tantos que é impossível contar e ver. Ele está sempre perto de mim, mas não posso vê-lo. Vai sempre adiante em meu caminho, mas não o percebo. Quando ele decide ficar com alguma coisa, quem é capaz de impedi-lo? Quem pode dizer-lhe o que o Senhor está fazendo? Deus não deixa de cumprir o castigo que sua ira exige. Ele esmaga os príncipes de nações poderosas como o Egito. Quem sou eu, pois, para pedir satisfações a ele? Como achar palavras para argumentar? Mesmo que eu fosse inocente, não discutiria com ele. Pelo contrário, pediria a sua misericórdia, pois ele é o meu juiz. E mesmo se minhas orações fossem respondidas, custaria a crer que ele tivesse dado ouvidos à minha voz. Ele me esmagaria como uma tempestade violenta, e sem motivo ele aumentaria as minhas feridas. Eu nem me deixaria recuperar o fôlego, mas encheria a minha vida de amargura. Farei uso da força? Ele é a mais forte. Chamarei Deus ao tribunal? Quem o intimaria a comparecer? E eu, por acaso sou justo? Minha boca me condenaria. E mesmo que aos olhos dos homens eu fosse considerado justo, Deus me declararia culpado. Eu tenho certeza de estar inocente diante de Deus, mas não me importo com isso. Minha vida não vale nada. Já não faz diferença, por isso digo, Deus castiga tanto o justo como o pecador. Quando uma desgraça mata de repente, ele zomba do desespero do inocente. Esse mundo é dominado por homens perversos e Deus cobre os olhos dos juízes. Se não é ele quem causa todo esse mal, quem é afinal? Meus dias correm mais depressa do que um atleta. Eles fogem sem um lampejo de alegria. Minha vida passa depressa como um barco veloz, como a águia que se lança sobre sua vítima. Eu posso dizer a mim mesmo, esse meu sofrimento não existe,
Não vou mais reclamar contra Deus. Vou esquecer minha tristeza e sorrir. De nada adianta. Por que me apavoro com as minhas dores? Pois sei que não me considerará inocente. E se ele já me considerou culpado, para que então continuar lutando? Mesmo que eu me lave com a água mais pura e limpe minhas mãos com soda, eu sei que o Senhor me afundaria num poço de lodo. Ó Deus, é perto de mim, até as minhas roupas sujas pareceriam limpas. E perto de mim, até as minhas roupas sujas pareceriam limpas. Deus não é homem como eu. Se fosse, poderíamos ir ao tribunal e discutir nosso caso perante um juiz. Mas não há um juiz capaz de decidir nossas questões com Deus e nos deixar em paz com Ele. Ah, quem dera Ele parasse de me castigar. Assim eu não viveria dominado pelo medo. Então poderia falar diretamente com Ele sem medo e dizer que não sou culpado. Capítulo 9, mais uma vez, Jó responde com toda a inquietação do seu coração. Jó responde com toda a dor que ele sente diante de todo esse sofrimento que ele está passando. Mas Jó fala uma coisa muito importante aqui para nós. Tem 2 versículos que eu gostei muito, que eu queria chamar a atenção de vocês aqui. Quer ver? Eu vou falar o último, o outro eu acabei passando batido, eu li, gostei, né? Me chamou a atenção, mas eu não tô achando ele aqui agora. Mas os últimos versículos que ele diz assim, ó. Mas não há um juiz capaz de decidir nossas questões com Deus e nos deixar em paz com Ele. Não há um juiz que possa nos deixar em paz com Deus, mas há um advogado, né? Quando nós conhecemos a história por completo, nós então poderíamos dizer para Jó, se nós estivéssemos nesse momento diante dele, e nós pudéssemos então dizer para ele que isso que ele está dizendo nesse momento da sua vida, naquele momento de sofrimento, infelizmente não existia realmente alguém que pudesse interceder por ele junto a Deus, que pudesse deixá-lo em paz junto a Deus. Mas não demoraria muito e passariam-se alguns séculos e haveria sim um que poderia trazer paz entre Jó e Deus, entre a humanidade e o nosso Deus, que é o nosso Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado diante de Deus. Ele intercede por nós junto ao Pai, justamente nos justificando, nos levando a ter perdão dos nossos pecados, das nossas culpas, porque Ele foi o pagamento pelo nosso pecado. Ele sabe a dor que a gente está sentindo. Jó não tinha esse intercessor nesse momento, mas ao mesmo tempo o nosso Deus estava ali o tempo todo sabendo que Jó não precisava desse intercessor, porque o próprio Deus estava ali para julgar a sua causa e ele sabia que ele não estava passando por aquilo porque merecia, mas havia todo um ensino. Gente, quando a gente pensa que às vezes as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, eles podem estar servindo na mão do Senhor de um grande instrumento de testemunho para que vidas sejam salvas, a gente quer a segunda parte, né? A gente quer ser esse instrumento de Deus para a salvação de vidas, a gente quer estar no hall da fama dos heróis da fé, a gente quer ser como Abraão, a gente quer ser como Jacó, a gente quer ser como Davi, a gente quer ser como Maria, a gente quer ser como Paulo, mas a gente não quer sofrer as coisas que essas pessoas sofreram para ser os heróis da fé que eles foram. E com Jó não é diferente. A gente não quer ser Jó, mas a gente quer ter a paciência de Jó quando a gente ora. A gente não quer ser Jó no sofrimento, mas a gente queria ter o nosso nome também sendo honrado pelo próprio Deus no capítulo 1. Você viu meu servo Jó, Satanás? Ele é um homem bom, íntegro, justo. Quem não gostaria de que o próprio Deus desse testemunho dele dessa forma? Gente, como é bom imaginar que Deus olha para nós e consegue ver em nós justiça por causa de Cristo. Como é maravilhoso imaginar que a gente pode ser esse instrumento de glória para Deus através de um testemunho tão difícil como o testemunho de Jó. Quantos de nós
diz, e eu já recebi já mensagens sobre isso de ontem para cá, como é bom ler o livro de Jó e ver que um homem tão maravilhoso como Jó foi diante de Deus, justo, íntegro, passou por tudo isso e pôde então ser um testemunho vivo para mim e para você. Deus usa toda a desgraça do justo para servir de glória para o nome dele. Mas então quem quer passar por isso? Quem quer passar por dificuldades para ser um testemunho vivo diante de Deus para as pessoas? Geralmente ninguém. Então a gente precisa parar, avaliar, entender que muitas vezes as dificuldades, as tragédias, as tribulações, elas são sim uma maneira de Deus atrair outros para perto dele. Que nós possamos ser tudo aquilo que Deus quiser que a gente seja para a glória dele. Então, ser instrumento da glória de Deus através de coisas boas é maravilhoso, é tremendo, né? Agora, quem é que quer passar pela cruz para ser instrumento de glória para Deus? O Filho de Deus, ele decidiu ir até as últimas consequências para glorificar o Pai. É isso que os evangelhos vão dizer para nós. Jesus disse: Pai, faça a tua vontade, porque eu quero glorificar o Senhor. Eu quero que o Senhor seja glorificado. Eu quero que as vidas vejam quem o Senhor é, como o Senhor é bom, como a tua misericórdia dura para sempre. Mas para isso acontecer, para que o nome de Deus fosse glorificado, Jesus precisou morrer na cruz, Jesus precisou padecer na mão, né, daqueles homens durante a crucificação, sofrer toda aquela dor, humilhação, ser chicoteado. Então toda essa parte da cruz, ela é difícil para mim e para você. Mas se nós olharmos para a história de Jó, a gente vai compreender que é exatamente isso que está acontecendo também. Se a gente olhar para a nossa vida, que muitas vezes nós já passamos por dificuldades como essa de Jó, ou por algumas menos difíceis, outras mais difíceis, mas nós estamos aqui de pé e glorificando ao Senhor. E se algo ainda vier a acontecer, que esse seja o nosso testemunho, que esse seja o nosso pensamento, que a nossa vida volte para a palavra e diga: teve alguém que passou algo que glorificou a Deus e eu também quero glorificar ao Senhor. Então essa é a parte mais difícil. Amém? Então nós fizemos a nossa leitura de hoje. Quem está comigo aí até o momento da leitura, então Deus abençoe, ótima noite aí para você, um bom dia, né? Para vocês aí que vão ler durante o dia, que vão ter esse momento durante o seu dia. E agora a gente vai então orar um pouquinho. Hoje eu decidi que eu ia dar continuidade, né, à oração que nós começamos ontem. Eu falei que eu ia estar lendo dentro do livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, eram alguns trechos, e a gente só conseguiu orar ontem o capítulo 39, versículo 1, né, e foi tão bom, foi tão tremendo, Deus trouxe uma vergonha, né, para minha vida. Testemunhei isso aí nas minhas redes sociais, coloquei ali no meu status do WhatsApp, porque o Espírito Santo ele me confrontou tanto ontem durante a oração, me trazendo vergonha e me dizendo o quanto nós estamos errados em usar a nossa boca para amaldiçoar, em usar a nossa boca para fofocar, abrir a nossa boca para falar mal do nosso irmão, abrir a nossa boca para julgar a outra pessoa, abrir a nossa boca para falar mal do nosso presidente, abrir a nossa boca para falar mal dos nossos governadores, abrir a nossa boca para falar mal do pastor da outra igreja, abrir a nossa boca para falar mal do nosso parente, abrir a nossa boca para falar mal dos nossos amigos. Nós precisamos rever os nossos conceitos de cristãos, meus irmãos. Nós precisamos rever. Eu preciso rever. O Espírito Santo vai me ensinar durante esse ano coisas tremendas e eu creio, e é para isso que eu tô aqui, é para isso que eu tenho meditado na palavra, é para isso que eu quero muito ser confrontada mesmo, é para isso que eu vou buscar ainda mais entender o que é oração, entender como é orar, porque eu quero, em nome de Jesus, aprender com a palavra, aprender com o próprio Espírito Santo, como é ser verdadeiramente um filho de Deus, uma filha de Deus. Então nós precisamos caminhar rumo a isso. Eu quero ser melhor do que ontem e menos do que amanhã. Então, o de ontem eu não consigo mais mudar.
Hoje eu já estou tentando mudar e amanhã, em nome de Jesus, eu quero ser melhor. E assim sucessivamente, nós precisamos querer ser transformadas. A nossa mente precisa ser transformada. E o que adianta falar que a nossa mente foi transformada se a nossa boca continua maldizendo do mesmo jeito, continua amaldiçoando do mesmo jeito, continua dizendo o contrário da palavra de Deus. Então, que a gente possa realmente orar nessa noite um pouquinho mais sobre esse mesmo assunto. O livro de Provérbios nos ensina muito sobre a língua, sobre a boca, sobre a fala, né? Sobre o que a gente diz. Então a gente vai orar um pouquinho mais dentro ainda desses textos que eu comecei a falar ontem. E eu creio que o Espírito Santo durante esse ano vai nos ensinar muito a esse respeito. E aí todas as vezes que você for compartilhar algo nas suas redes sociais, todas as vezes que você for falar algo, digitar algo no seu status, no seu Instagram, no seu Facebook, numa mensagem de WhatsApp, meu irmão, minha irmã, pense se isso agrada o Senhor, se isso está de acordo com a palavra de Deus, se Jesus estivesse ali do seu lado, vendo você digitar aquela mensagem, você ainda assim digitaria? Se a própria pessoa ou a situação que você está descrevendo ali estivesse próximo de você, você continuaria escrevendo aquilo? Você gostaria de estar no lugar daquela pessoa de quem você está falando mal ou de quem você está criticando? Você gostaria de também ser criticada? Essa tem que ser a nossa reflexão. Por favor, em nome de Jesus, que a nossa leitura, que a nossa oração possa ser em direção a isso. Mudanças reais, transformação real no reino de Deus, que as pessoas possam ver a diferença em nós, que as pessoas possam ver que a gente realmente tem feito a diferença em nome de Jesus, que o perdão de Deus, que a graça de Deus nos alcance todas as manhãs e que assim a gente possa replicar isso na vida dos outros, em nome de Jesus, amém? Então vamos orar, vamos começar a nossa oração aqui. E tá dentro do livro de Provérbios, então nós vamos ler Provérbios 3, 18, 21, 12, 18, 10, 19, 15, 1, 23, 12, 16, 25, 15. Então são alguns trechos do livro de Provérbios que estão aqui nessa oração. E eu queria junto com vocês que a gente então orasse nesse momento e fosse falando com o Senhor essa questão da nossa língua, da nossa boca, em nome de Jesus, que você possa ir pedir ao Senhor para que haja realmente transformação disso. A palavra diz assim: Pai, ajuda-me a guardar os meus lábios, porque quem guarda os seus lábios guarda a sua vida, mas quem fala precipitadamente acaba se arruinando. Porque a vida e a morte estão no poder da língua, e palavras imprudentes ferem como uma espada, mas a língua dos sábios traz cura. Quando são muitas as palavras, o pecado não está ausente, mas quem controla a língua é sábio. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite, Senhor, te pedir que sim, guarde os nossos lábios, nos ajuda, na verdade, a guardar os nossos lábios, porque quem guarda os lábios guarda a própria vida. A palavra o tempo inteiro, Senhor, vai falar sobre o muito falar, sobre o excesso na fala, sobre a fala sem um pensamento racional, a fala por imprudência, a fala com exagero, a fala sem pensar antes, a fala sem ponderar. Pai, em nome de Jesus, que a nossa boca, que os nossos lábios sejam verdadeiramente, Senhor, santificados pela Tua palavra, que nós venhamos a proceder, Senhor, segundo o padrão da Tua palavra, que os nossos lábios sejam, Senhor, santificados pela Tua verdade. Nós queremos, Senhor, falar o que a Tua palavra fala. Nós queremos primeiro pensar, Jesus, antes de falar. Nos ensina, Senhor, a ponderar. Nos ensina a pensar, Senhor, se aquilo que nós estamos falando, se fosse a nosso respeito, se fosse contra nós, nós iríamos querer falar. Se fosse trazer prejuízo para nós, nós iríamos querer falar. Se nós estivéssemos julgando um filho nosso, se nós estivéssemos julgando um parente próximo, se nós estivéssemos julgando o nosso próprio marido, a nossa própria esposa, será que nós íamos querer?
Quando nós ouvimos alguém falando mal, Senhor, de um parente que nós amamos, que nós queremos bem, nós ficamos tristes, Jesus. Então, que a nossa boca se entristeça também antes de falar de qualquer pessoa. Que a nossa boca pense muito bem antes de falar de alguém. Que nós possamos ponderar as nossas palavras. Jesus, nos ajuda a não trazer julgamentos rápidos. Nós lemos hoje, Senhor, como ele julgou rapidamente Jó. Como ele trouxe um julgamento para a situação de Jó tão rápido. Nós temos feito isso, Jesus, na vida dos nossos irmãos. Quando nós olhamos a vida do nosso próximo, rapidamente a gente diz que é pecado, rapidamente a gente diz que é problema, rapidamente a gente diz que aquela pessoa não teme a Deus, rapidamente a gente diz que aquela pessoa está em pecado. Jesus, em nome de Jesus, nos ajuda a converter os nossos pensamentos segundo o padrão da Tua palavra. Senhor, esse ano, em nome de Jesus, nós queremos ler a Tua palavra, nós queremos orar a Tua palavra, nós queremos compreender a Tua verdade e colocar ela em prática. Jesus, nos ajuda a sair desse nível, Pai, raso, de uma espiritualidade rasa, de uma vida que não expressa de verdade o Teu reino. Senhor, as vidas precisam reconhecer o Senhor em nós. Nós precisamos ser testemunhas vivas do Senhor. Nós precisamos ser pessoas, Pai, que as pessoas olham para nós e reconhecem como filhos de Deus. Jesus, quantas vezes eu vi as pessoas olharem para os meus filhos e por eles se parecerem tanto comigo, por eles terem a mesma fisionomia que a minha, por eles terem a mesma aparência que eu, eles são reconhecidos rapidamente como meus filhos, eles são elogiados pela beleza que eles têm porque eles se parecem comigo, Pai. Em nome de Jesus, que esse mesmo, Senhor, reconhecimento que nós humanos fazemos quando vemos os filhos dos nossos amigos e reconhecemos na fisionomia, reconhecemos às vezes até na fala, reconhecemos numa atitude, que essa seja a nossa forma de reconhecer os filhos de Deus nessa terra. Pai, outrora, as pessoas, os cristãos na terra, há não muito tempo atrás, Deus, nós reconhecíamos uma mulher cristã, uma mulher que era da igreja pelas suas vestes, pela saia, pela blusa, ou pelo cabelo comprido, ou pela forma com que ela andava. E muitas vezes aquilo não era exatamente o comportamento que aquela pessoa tinha, mas a sua parte externa denunciava de onde ela era, de que igreja ela era, de que congregação ela era. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos uma vida só exterior. Nós queremos atitudes que refletem o reino de Deus. Quando eu abrir a minha boca, Jesus, quando os meus irmãos abrirem a boca, que a nossa fala, Jesus, Pedro, me lembra agora, Jesus, muito obrigada, Deus. Pedro, quando foi visto ali no pátio, quando o Senhor estava sendo crucificado, as pessoas ali do Império Romano, quando viram Pedro falando, conversando, a forma que ele andava, talvez o jeito que ele se comportava, eles disseram: você também é um deles, você também é seguidor de Jesus, você também estava andando com ele, porque Pedro refletia o andar, a forma com que Jesus se comportava. Provavelmente o jeito de Pedro falar naquele momento refletia a forma com que Cristo falava. Mesmo Pedro não estando ainda completamente convertido, Jesus, mas já havia traços de um verdadeiro comportamento de um filho de Deus. Nós queremos ser reconhecidos, Pai, não por uma roupa que nós vestimos, se a mulher veste uma saia, se o homem veste um paletó, Jesus, mas nós queremos segundo a palavra que sai da nossa boca, segundo o testemunho que nós damos, Senhor, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, segundo a declaração que sai da nossa boca quando nós estamos em dificuldade, quando nós passamos por um momento de tristeza, ou quando nós passamos por um momento de alegria, o que é que sai da nossa boca? O que é que sai da nossa boca, Jesus? Que as pessoas possam reconhecer em nós, quando elas estiverem perto de nós, que nós também somos um que andamos com Jesus. Pai, nós precisamos refletir
a glória do Senhor. Nós precisamos refletir o cristianismo que nós temos pregado. Nós precisamos refletir, Jesus, o reino de Deus nessa terra. Que venha o teu reino, Senhor. Mas o teu reino só pode vir quando eu me comportar como um dos teus súditos. Que o Senhor possa reinar, Senhor. E nós possamos ser os teus súditos, nos comportando como tal. Jesus nos faz ser reconhecidos como filhos e filhas de Deus, pela nossa forma de falar, pela nossa forma de nos comportarmos. Jesus nos ajuda. Nós precisamos, Pai, nós nos arrependemos pela forma que nós temos nos comportado, Jesus. Muitas vezes a nossa fala não reproduz o reino de Deus. Nossa fala não reproduz, Senhor, o reino de Deus. E nós precisamos não só ler, não só pregar, não só falar para os outros aquilo que eles precisam fazer, mas nós precisamos dar testemunhos com a nossa própria vida, daquilo que o Senhor tem nos ensinado aqui no tempo secreto, daquilo que o Senhor tem falado conosco durante a leitura da palavra. Senhor, nos faz colocar em prática essa vida de vivência com o Senhor. Pai, ajuda o meu irmão que está nesse momento aqui orando junto comigo. Ajuda, Senhor, a tua igreja a compreender o que é viver em santidade, a compreender o que é viver segundo o padrão da tua palavra. Nós queremos refletir o reino de Deus nessa terra. Nós queremos que a nossa boca, que a nossa fala seja verdadeiramente segundo o padrão da tua palavra, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, Espírito Santo. Nos leva para esse lugar de intimidade, nos leva para esse lugar de comunhão com o Senhor, onde nós vamos sendo cada dia mais parecidos contigo, por causa do relacionamento, por causa da comunhão, por causa do dia a dia. Jesus, quando nós começamos a conviver muito com uma pessoa, nós passamos a falar igualzinho àquela pessoa, nós passamos a ter os mesmos trejeitos daquela pessoa, a gente começa a se comportar, a sorrir, a contar as mesmas coisas que aquela pessoa conta, a falar das mesmas coisas que aquela pessoa fala. Jesus, se nós temos tido comunhão com o Senhor, nós queremos então começar a contar o que o Senhor conta. A tua palavra diz, Jesus, o que nós devemos contar, o que nós devemos falar, o futuro que nos espera, que nos aguarda na eternidade com o Senhor, a sua volta, a expectativa, a esperança, Pai, que nos é proposta dentro da tua palavra. Jesus, nós estamos cansados de somente falar daquilo que os nossos olhos naturais veem, as tragédias, Pai, que estão acontecendo, que nossos olhos possam parar de ver somente isso e nós possamos olhar para a palavra e então falar e contar o que o reino de Deus está fazendo, o que o reino de Deus vai fazer daqui uns dias com a tua volta, Pai. Como vai ser o reino com o Senhor reinando sobre toda a terra, Pai. Nós queremos dar este testemunho, Jesus, nessa terra. Nós queremos ser filhos e filhas de Deus segundo esse padrão, Pai. Em nome de Jesus, nos leva para esse lugar, Senhor. Nos leva para esse lugar, Jesus. Muito obrigada, Deus. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. E nós queremos continuar, Jesus, dia após dia, Jesus, buscando o Senhor e entendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós todos os dias, Jesus. Muito obrigada, Deus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós queremos muito que o Espírito Santo nos ensine a viver a vida de Deus todos os dias. Eu quero, em nome de Jesus, que a minha vida cada dia mais reflita a glória do Senhor, que nós possamos ser vistos como filhos e filhas de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura e sermos edificados um pouco mais pelo Senhor. E eu creio que Deus vai continuar fazendo isso e 2023 vai ser um ano cheio da presença de Deus para nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, ótima noite para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta, continuando com a nossa leitura.